Tem coisa que não deixa de me impressionar a todo momento. A cada momento, né, que eu vou conviver, né, nos ambientes sociais, especialmente no ambiente de trabalho, né, que é o ambiente social onde eu mais estou interagindo, entre aspas, eu não deixo de me impressionar o quão difícil, né, o quão difícil é eu conseguir me exprimir plenamente, né? Aliás, para mim não é difícil, eu não faço mais isso, porque por todos os motivos que eu já apresentei nesses mais de 100 vídeos aqui nesse canal. Então, assim, tem os assuntos vão surgindo nos ambientes, e para quem está um pouco mais desperto, está buscando algo a mais, né, não necessariamente buscando algo a mais usando os meios que eu estou usando, né, apesar de eu não só usar as questões da ciência, né, para buscar uma explicação, mas qualquer pessoa que queira viver uma vida mais plena, queira de fato resolver os seus problemas de uma maneira não convencional, né? Ou seja, não buscando remédios, não buscando os gozos, os shoppings, o consumo, as fofocas, se embeberrar de informação e etc. Quem quer resolver os problemas de uma forma efetiva e saudável, ela não vai se interessar, ou melhor, vai se interessar cada vez menos pelas coisas que estão circulando nas rodas sociais. Sejam na roda social do trabalho, do lugar onde a pessoa estuda, da roda social do bar, né, do clube que ela frequenta, do grupo de amigos e tudo mais. Isso não mais vai satisfazer essa pessoa. Ela vai começar a perceber que ela não consegue, né, encaixar suas visões de mundo, seus anseios, não consegue imprimir o seu ritmo, colocar o seu ritmo em harmonia com o ritmo coletivo. E daí a pessoa tende muito mais a se isolar, né? E daí, como eu disse, parece um paradoxo, né? Parece um contrassenso, mas a pessoa se isola mais pelo bem da humanidade, porque ela, ajudando de fato, verdadeiramente a si mesma, ela vai estar depois, posteriormente, exemplificando algo que a humanidade precisa implementar para que ela consiga resolver os seus problemas, que hoje estão cada vez piores, diga-se de passagem, né? À medida que os anos vão passando, né, eu vou vendo, né, os noticiários, não dá para não ver, de catástrofes ocorrendo em todos os lugares do mundo. No ano passado teve uma onda de calor no mundo inteiro, né, especialmente aqui no Brasil, sem precedentes na nossa história. Temperaturas absurdas. Eu lembro que até durante uma semana eu não estava me sentindo muito bem. Tamanho era o calor. Depois, no começo desse ano, né, teve em Dubai uma precipitação nunca antes vista, né? Em um dia ou 2 dias choveu a mesma coisa que deveria ter chovido em 1 ano e meio. O índice pluviométrico se concentrou, parece, em um dia, né? Depois, agora há pouco, né, 2 semanas, lá todo o Rio Grande do Sul, o estado foi praticamente destroçado pelas enchentes, né? Um excesso de chuva, uma incapacidade de absorver essas chuvas, e daí todos os efeitos decorrentes, que, diga-se de passagem, não só afetam o estado, mas como afetam o país inteiro. E até certo ponto, economias, né, regionais. Aí a gente vê também essa ascensão, né, do fascismo pelo mundo, essa direita extremada, radical, que
sempre, né, sai de cena por um tempo, mas depois volta em cena, usando os próprios meios, né, da democracia tão defendida, né, pelos progressistas, pela esquerda. Então, usando dessa ferramenta do jogo, né, que é tão protegida, as pessoas, né, extremamente conservadoras conseguem chegar ao poder, e daí é muito difícil você acusar, né, de antidemocrático, porque em larga medida esses grupos usam desses meios para conseguir chegar ao poder. Então é muito difícil você conseguir falar, atacar, né, já que eles usam dos mesmos meios defendidos pelo outro lado. Então, assim, a gente vai vendo que o mundo, por mais que se mova, por mais que gere, né, esteja gerando inovações, modificando projetos, né, despejando novidades no mercado, aumentando, né, fazendo de tudo para continuar esse crescimento econômico, né? Tá vindo o 5G, daí vai vir o 6, o 8, pode vir o 30G, né? Um monte de parafernália. Por mais que tudo isso esteja sendo feito, a gente não está vendo melhoras. No fundo, a gente está vendo pioras, né? As pessoas se sentem mais perdidas. E o único meio de disfarçar essa perdição interior é se entupir de coisas para fazer. Um monte de parafernálias, consumo. Você abre o Zap, né, põe 500 contatos, entra em 90 grupos. Daí você abre de manhã, a coisa explode, vai um monte de balãozinho, daí você fica gerenciando para responder, anota coisa, abaixa aplicativo, faz aquelas correrias no trabalho e faz as coisas cada vez em maior quantidade, com cada vez menos orientação, feitos de forma cada vez pior, o que acaba preparando incêndios logo depois. E a pessoa, além de tudo isso, fazer mais e mais mal feito e sem sentido, justamente por não ter sentido, a imensa maioria das atividades que as pessoas são obrigadas a fazer apenas para ganhar o pão mísero de cada dia, as pessoas, e aí com muita razão, né, elas não gostam do que fazem, né, porque elas não veem sentido naquilo que elas estão fazendo. Porque os empregos oferecidos hoje, em sua larga maioria, não estão orientados para resolver os problemas da humanidade. Eles são apenas coisas geradas para você tentar manter um crescimento econômico que está destruindo lentamente esse tipo de civilização velha. Então, o que precisaria ser feito é reorientação de tudo, ressignificação de tudo. E isso só pode começar de baixo, né? Se a gente for esperar soluções de cima, né, dos nossos governantes, sejam eles de esquerda, ou de direita, de centro, né, esperar solução dos gurus, né, dos gurus da riqueza, né, esses caras hiper ricos, podre de ricos, que muitas pessoas cultuam hoje em dia, né? Muitos criticam o excesso de riqueza, mas as pessoas sempre estão se orientando baseado nas opiniões desses famosões aí, né? Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett e companhia, como se eles fossem Deus, né? Como se eles soubessem a verdade universal. As pessoas fazendo isso, elas estão abdicando de sua capacidade de refletir acerca das coisas. E o mesmo vale até mesmo nos meios universitários, né, no meio acadêmico, né? As pessoas cultuam determinados departamentos, né, determinados gurus da ciência que elas elegem como os máximos, né, ou filósofos, sendo que às vezes esses sujeitos estão completamente perdidos. A diferença é que eles possuem uma bagagem enorme intelectual, conhecem um monte de autores, conseguem estabelecer relações sofisticadas,
desenvolver textos, né, textões, fazem equações, tudo mais, só que eles não têm a visão profunda das coisas. Eles não têm esse senso de se melhorar, né? Eles não têm esse senso de sacrifício pela humanidade, de melhoria contínua, né? Não essa melhoria contínua que se fala aí no meio industrial, né? Mas uma melhoria do ser. Eles não têm esse senso, né? Esse senso moral. Eles não têm essa orientação, eles não têm a intuição ainda desperta num grau mínimo que seja. É claro que existem na ciência, né, nas ciências humanas, nas ciências biológicas da vida, nas ciências físicas, né, até mesmo na engenharia, nas filosofias. É claro que existem pessoas que já têm um senso de orientação suprema. São poucas ainda, não são muitas. Não, elas não são a corrente principal oficial que está conduzindo ainda a ciência, todos os saberes humanos, né? A filosofia, ciências, religiões, a arte. Mas existem pessoas com alto grau de percepção e até mesmo beirando a iluminação nesses meios, né? Só que eles ainda não fazem, né? A sua voz ainda não é forte o suficiente para formar uma massa crítica para conduzir a humanidade. Mas nessas pessoas, são essas pessoas que a gente deve buscar para conseguir ter uma orientação para a gente, nós mesmos, nos conduzirmos. Então a humanidade, ela precisa entender as coisas, né? Por exemplo, essas catástrofes que estão ocorrendo já foram previstas por alguns especialistas, né, com uma visão mais ampla das coisas. Eles alertaram sobre isso há 1 ou 2 anos. Basta procurar, tem reportagens na BBC Brasil e na Deutsche Welle Brasil que falam a respeito disso, né? Não só nessas mídias, né, mas em outras, mas essas são mídias boas, né? A gente precisa, né, perceber que fazer ciência de verdade, se a gente pegar a ciência e levar até as últimas consequências, a gente vai chegar em Deus, a gente vai chegar no Espírito, a gente vai chegar na necessidade suprema de ser bom. Da mesma maneira que a boa filosofia, que a filosofia universal, a filosofia universica, nas palavras de Humberto Roden, é aquela filosofia que, levada até as suas últimas consequências e partindo de premissas saudáveis, desemboca na espiritualidade. Então, se a gente não conseguir perceber isso quanto antes, tão maior será o nosso sofrimento como espécie. E a gente estará causando também sofrimento a todas as outras espécies desse planeta, devido ao nosso poder enorme intelectual de afetar as coisas, que deve ser conduzida por uma inteligência superior, que é a intuição, que é a voz do Espírito. Bom, essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.